Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Samara Satori e hoje eu vou trazer o restante do relato que eu estava contando do dia que o Espírito falou comigo. Vamos lá, eu parei na parte da vela, né? A vela que tava, que ela se apagou sozinha e simplesmente ligou novamente sozinha. Eu não sei como que aquilo aconteceu, eu nunca tinha passado por experiência dessa na minha vida. Tipo, a vela apagar e ela se acender sozinha sem ninguém ter ido lá riscar um fósforo. Pois bem, continuando a história, a vela da minha filha, né, se acendeu novamente e eu fiquei besta com aquilo. Como assim? E a minha tinha se apagado lá no quarto, né? E eu, beleza, passou, né? Porque eu tava na minha cabeça. Mais tarde vou novamente pegar o restante das minhas coisas, das minhas velas lá e vou jogar no lixo, vou tentar acender outra ou então vou ficar um tempo sem acender. Beleza. Quando foi ali por volta das 6 horas da noite, por aí, eu fui viver o dia normal, né? Fui cuidar, fazer comida e tal. Quando deu mais ou menos ali umas 6 horas da noite, eu subi. Eu subi pro quarto, né? Com as meninas. E fui, acho que eu ia tomar banho, alguma coisa assim, não lembro. Sei que eu fui pro quarto. Subi. Quando eu cheguei no quarto, que eu abro a porta do meu quarto, a minha vela tá acesa. Gente, eu não tava entendendo mais nada ali. Tava tudo uma bagunça ali, porque, tipo, a minha vela apagou. Eu fui lá, juntei tudo, joguei fora. Coloquei outra nova, porque eu achava que era defeito na vela, ou tinha algum egum lá dentro de casa, ou sei lá, tinha algum espírito lá, sabe? Eu pensei várias coisas que estavam fazendo macumba pra mim, enfim, eu pensei um montão de coisa. E aí, beleza, né? Essa vela se acendeu de novo, eu fiquei tipo assim. Aí na minha cabeça já bilolou, né? Já. Que é isso, cara? Que tá acontecendo aqui, pai? Né? E aí eu já chamei a minha mãe de santo para me perguntar. Eu já postei nos grupos, né, de Facebook, de Instagram, de tudo mais, para perguntar se alguém já tinha passado por alguma situação parecida, né, para me dar um apoio ali, para me entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, como é que uma vela apaga e acende sozinha, minha gente. Aí, beleza, né? Eu sei que eu procurei um apoio ali, né? Postei em alguns grupos, mas ninguém sabia dizer nada. Eu ia no Google, pesquisava, é normal uma vela apagar e acender sozinha? O Google não falava nada, nem o papai Google sabia o que estava acontecendo ali. Aí, beleza. Eu fiquei com essa, né, com esse negócio, tipo, não sei. Aí, beleza, a vela acendeu sozinha, ela ficou lá queimando. Era sempre vela de 7 dias que eu colocava. Aí eu deixei lá queimando, né? Não, beleza, acendeu, acendeu. A da minha filha também acendeu, ficou lá queimando normal, né? Uns 7 dias. E pronto. E a gente seguiu, né? Quando foi nos 7 dias, acabou a vela. Aí eu fui lá, tirei a vela e coloquei outra, né? Limpei a casa novamente, fiz tudo aquilo, papapá. Coloquei outra vela nova. Agora vocês vão ver o que é pesado. Ok. Foi mais ou menos, acho que uma semana. Não foi nem uma semana, não. Acho que uns 3 dias depois. Estava eu muito tranquila em casa, cuidando, fazendo meu almoço. Não, era à noite já. Eu estava lavando a louça da janta. Estava eu arrumando a casa, fazendo isso, fazendo aquilo, escutando música e pá. Teve uma hora que deu ali mais ou menos uns 5:30 da tarde, eu, desliguei o som. As meninas, minhas duas filhas, estavam lá em cima no quarto, no meu quarto, né, deitada, assistindo. E eu lá embaixo, na cozinha, sozinha. Só eu, só tava eu sozinha lá embaixo mesmo. E elas estavam lá em cima. Beleza. Quando foi daqui a pouco, eu aqui lavando a louça, tchurubê, tchururu, cantando, né, na minha cabeça aqui. Eu escuto quando alguém vem descendo as escadas, né? Aquelas pisadinha bem maneira, sabe? De criança. Aí eu, não virei, né? Só pensei assim, deve ser a Iessa que vai vir pedir alguma coisa. A minha filha.
Aí, beleza. Continuei ali lavando a louça, né, de costa pra porta da cozinha, né? Lavando, ok. Quando foi daqui a pouco, eu escutei aquelas pisadas andando, vindo pra cozinha, pra onde eu estava, né? Aqui, pra vocês terem noção, eu tô aqui na pia, né? Aqui do meu lado aqui tinha um balcão enorme, grandão. Um balcão. Todo de granito. E aí, nesse balcão, ele ficava sempre limpo. Eu sempre deixava ele limpo lá, né? Porque eu gostava de... Sei lá, eu gostava de às vezes, colocar uma fruta, alguma coisa assim. Beleza. Estou aqui lavando a louça. Tranquila. Quando aquela pessoa chegou na cozinha, entrou, né? Ouvi as pegadas andando normal, como se fosse uma pessoa mesmo. Chegou do lado do balcão, né? Parou de frente pra mim, eu sem olhar ainda, porque eu pensei na minha cabeça que fosse a minha filha. Continuei lavando a loucinha aqui, né? Sem olhar pra ela. E eu, tipo, aqui na minha visão aqui, né? Eu tava vendo que ela tava aqui parada, né? Só que eu não tinha olhado pra me ver se era realmente ela. E eu aqui lavando a louça. Tururu, 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 tururu. Essa menina para aqui do lado e fala assim: oi. Aí eu, toda alegre aqui na minha cabeça, porque eu ainda achava que era minha filha, porque era a mesma voz, era tudo a mesma coisa. Eu virei assim sorrindo e falei: oi. Quando eu falei oi, que eu olhei, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, gente. Não tinha ninguém. Essa menina, ela veio andando, ela ficou do lado do balcão, do meu lado. Ela falou comigo: oi, bem alegrezinha. Eu virei toda alegre pra ela, falei: oi. Mas por quê? Porque eu respondi, porque eu pensei que era a minha filha que tava falando. Porque sempre a minha filha chegava em mim e falava assim: oi, mãe. Entendeu? Então ela chegou e falou: oi. Tipo, a mesma voz, a mesma coisa. Aí eu respondi: oi. Só que quando eu olhei que eu não vi nada, meu mundo caiu ali, né? Eu fiquei gelada, eu fiquei branca, eu fiquei pálida. Eu tentava respirar, a lágrima já desceu aqui no olho. Eu não sabia o que eu fazia. Por quê? Porque a gente fala muito em dogmas, em muitas coisas, né, que as pessoas colocam na nossa cabeça, só que querendo ou não, essas coisas já estão enraizadas. E uma coisa que eu sempre ouvi é: você nunca deve olhar para um espírito para ele não perceber que você está olhando para ele, né? Para ele não perceber que você vê ele, né? Ou então você falar com o espírito para ele não perceber que você tá vendo, que você tá se comunicando com ele. E aí entrou isso na minha cabeça. Ele viu, e agora? Entendeu? E eu fiquei com isso na minha cabeça, tipo, né? Ficou remoendo, meu Deus, e agora o que que eu faço? O que que eu faço? Aí eu fiquei paralisada ali um minuto. Aí eu simplesmente coloquei a louça que eu tava lavando aqui na pia, virei e fui subir. Subi as escadas, fui lá no quarto onde as minhas filhas estavam, né? Cheguei no quarto, chorando. Aí essa, você não sabe o que aconteceu. Aí ela: o que foi, mãe? Aí eu contei. Ela: nossa, sério? Eu disse: sim. A mesma menina que apareceu pra mim no banheiro, fui lá na cozinha de novo, mas dessa vez ela falou comigo. E eu fiquei tipo, meu, pronto. Depois desse dia eu fiquei muito assustada. Fiquei muito assustada mesmo, de verdade. Então tudo que eu ia fazer eu já chamava minha filha pra ir comigo, né, pra não ir sozinha. E eu fiquei um pouco traumatizada. Aí depois foi passando, foi melhorando. E foi essa. Foi essa experiência muito louca que eu tive, né? Que eu queria passar pra vocês. Muito obrigada. Mais um finalzinho aí da história. Fica comigo porque tem mais relato, viu? E eu vou trazer tudo pra aqui. Tchau, tchau.